créditos e agradecimentos. Opina Porco e Vene Casagrande. Links na descrição. E o seguinte, pessoal, essa manhã eu acordei com uma notícia que, na verdade, a notícia em si, ela não me surpreende. Mas o que me surpreende é um dos principais portais flamenguistas de notícias do Flamengo, né, que cobrem a equipe flamenguista, repercutir isso e colocar ali como um ponto de possibilidade em breve dentro da equipe do Flamengo. Isso me admirou. Eu acordei de manhã com a notícia lá na TNT Sports de que o Real Madrid cogita emprestar o Endrick. Na verdade, existe um desejo do jogador e de seu empresário de viabilizar esse empréstimo. O Endrick chegou nos Estados Unidos, depois do período ali, acho que de recuperação de uma lesão que ele teve. Só que aí ele chegou nos Estados Unidos, ele encontrou um cenário pior para ele ainda. Porque além de ter o Mbappé, que é um jogador titular absoluto, apareceu também agora o Gonzalo Garcia. Isso leva o Endrick a ser a terceira, ou às vezes até a quarta opção no banco do Real Madrid. Isso deixou o jogador que já não estava tendo muito espaço pior ainda. E o próprio jogador teria manifestado o desejo de ser emprestado pela equipe do Real Madrid. E o Real Madrid está cogitando fazer isso, para fazer com que o Endrick ele crie ali, tenha mais minutagem, mais oportunidade, crie mais casca, crie um corpo melhor para poder retornar ao Real Madrid no futuro e aí sim poder se estabelecer como uma opção com mais minutagem dentro de campo. Atualmente, o Endrick ele tem 37 partidas, 7 gols e 7 partidas. Ele foi jogador ali reserva, a grande maioria delas. Para você ter uma ideia, em 37 partidas, ele tem uma média de 23 minutos por jogo. Então, é muito pouco. Vocês concordam? 23 minutos, cara, de 90 minutos é pouquíssimo tempo. Ele não tem, sei lá, nem 900 minutos acumulados aí, se você for fazer a média. Então, realmente, o jogador tem pouquíssima oportunidade. Ainda fez 7 gols e 1 assistência. Ou seja, o número dele é melhor do que números aí de jogadores que têm uma carreira inteira. Então, se esse garoto ele tiver oportunidade, se ele pegar um técnico que, tipo, sabe assim, conduza ele bem, esse moleque pode brilhar. Esse moleque, aqui no futebol brasileiro, ele brilharia. Ele brilhou no futebol brasileiro. E se ele voltasse pro futebol brasileiro, cara, ele seria melhor ainda agora. Eu acho que agora ele tá mais amadurecido ainda. Aí, o site e o portal do Coluna do Fla, o seguinte destaque na notícia. Cabe no Flamengo, Real Madrid coloca Endrick à disposição no mercado. O Flamengo está no mercado de transferência em busca de jogadores para reforçar o elenco visando a sequência da temporada. Assim sendo, um jogador disponível que pode ser uma opção para o Flamengo é o atacante Endrick, ex-Palmeiras, e atualmente está no Real Madrid. De acordo com o jornal espanhol, o Real Madrid aceita negociar Endrick neste momento por empréstimo de até uma temporada. Portanto, o Flamengo poderia ter mais uma opção no mercado de atacantes para a janela de transferência. O time rubro-negro está atento à situação e à alternativa. Atualmente, o Flamengo conta com Pedro e Juninho para a posição de centroavante. E a gente sabe que o Juninho provavelmente vai ser emprestado. Mano, isso daqui me surpreendeu essa notícia, tá? Porque o portal aqui do Coluna do Fla, ele é um portal extremamente expressivo dentro ali das mídias flamenguistas. Se uma parada dessa acontecesse, eu vou ser sincero com vocês, eu não acho, tá? Que isso aqui vai acontecer. Uma porque o Olympique de Marseille e também o PSV, eles já estão de olho na possibilidade de ter o Endrick. Embora, nesse contexto aqui, eu considero equipes brasileiras como Palmeiras e Flamengo até melhor. Eu considero melhor. É que assim, ele retornar para o futebol brasileiro, eu não sei se o jogador e o empresário vai querer isso. Não sei. Mas, na minha opinião, o Palmeiras tinha que verificar essa possibilidade. Se o Flamengo fizer qualquer sondagem, qualquer consulta ou qualquer tentativa para ter o Endrick, eu acho que o Endrick não vem para o Flamengo. Porque ele tem uma ligação com o Palmeiras muito forte. Ele, família dele, enfim, vocês já sabem toda a história. Só que se houver essa tentativa do Flamengo e o Palmeiras de braço cruzado,
Meu amigo, é pra colocar a gestão do Palmeiras pra fora. É pra entrar lá dentro, grudar o pessoal pelo braço assim, falar assim, vem aqui, vem pra cá, vem. É pra colocar pra fora. É pra colocar pra fora se isso daqui acontecer. Enquanto isso, a gente pescando um punhado de bagre. O moleque provavelmente vai ser emprestado de forma gratuita, paga o salário aí do jogador. É isso, dá uma leve compensação financeira. É capaz de ser emprestado de graça, viu? Às vezes até eles pagarem uma parte do salário. Tem essa possibilidade também. Tem essa possibilidade também. Então, mano, se isso aqui acontecesse, nossa, isso aqui, é pra dar impeachment de presidente. Mas eu acho que não vai acontecer. O Palmeiras não pode ficar de braço cruzado. Ah, Neto, mas o Palmeiras já tem e tal. Se vir por empréstimo, mano, sem custo nenhum, paga o salário do moleque e fica com o moleque em 1 ano. É mais uma opção que a gente tem. Ô, galera, na boa, agora seria a época ideal pra isso acontecer. Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, pô, seria a época ideal pra trazer o Ender. A imprensa italiana noticiou que a Juventus avalia propor rescisão ao atacante sérvio Vlahovic. Tá? A ideia do clube italiano é oferecer acordo ao jogador para deixá-lo livre no mercado. Para quem não sabe, esse atacante, o Vlahovic, é aquele atacante que foi mencionado por José Butto em uma entrevista ao Gazzetta dello Sport, também da Itália, quando ele foi questionado, pô, fala aí um jogador da Juventus que se você pudesse, você contrataria. Ele falou justamente o nome desse centroavante sérvio, Vlahovic, que é o centroavante que, entre aspas, deixou o Pedro no banco de reservas lá na Fiorentina e fez com que Pedro retornasse ao futebol brasileiro justamente para jogar pelo Flamengo, porque na época ele não está tendo oportunidade. Então, fica essa curiosidade. A informação que eu tenho, que, enfim, o José Botto gosta do nome, mas não tem nenhuma negociação em andamento, até porque tem o Pedro ainda hoje no Flamengo, né, gente? Então, espero que o Flamengo não negocie o Pedro, vendo o Pedro nessa janela de transferência ou até mesmo na próxima. Fala, rapaziada rubro-negra. Olha o desespero do palmeirense. Ele chegou a falar em derrubar toda a diretoria do Palmeiras se isso acontecer. Chega a ser engraçado o medo dele, mas é justificável o medinho da porcalhada. Já imaginou o Endrick no Mengão? Bruno Henrique de um lado, Luiz Araújo do outro e Endrick no meio, seria sensacional. Mas não podemos esquecer que ali é a posição do Pedro, o melhor centroavante do Brasil. Imagina no meio de uma partida, sai Pedro entra Endrick ou vice-versa. É de fazer qualquer adversário tremer, não é verdade? Não acho uma missão impossível, mas é realmente muito difícil disso acontecer. Me fala aqui nos comentários se você gostaria de ver o Endrick no Mengão. Aproveita para curtir e compartilhar esse vídeo com toda a nação. E esse atacante sérvio, galera? É um jogador de 25 anos que foi revelado pelo OFK da Sérvia. Jogou no Partizan Belgrado na Fiorentina. E atualmente está na Juventus desde 2022. O atleta foi convocado diversas vezes para as seleções de base da Sérvia e também para a seleção principal do país. Não acredito que um clube rico como a Juventus da Itália ficaria com um jogador por todo esse tempo se ele não tivesse qualidade. Basta saber se ele vai querer vir para o Mengão. Só que dessa vez seria ao contrário. Ele ia ser reserva do Pedro. O mundo não dá voltas, ele capota. Fala comigo. Você acha que o Flamengo deveria tentar a contratação do atleta sérvio ou o empréstimo do Endrick? Quero pedir uma moral. Se inscreve no canal Mundo Fla News, curte esse vídeo e compartilha nos grupos de WhatsApp. Um abraço, meu amigo. Até a próxima. Saudações rubro-negras. Créditos e agradecimentos. Opina Porco e Vene Casagrande. Links na descrição.